Às margens do Rio da Prata, jazem milhares de mortos políticos. Embora não haja corpos, os nomes estão todos escritos nesses muros, uma maneira de homenagear aqueles que desapareceram durante o regime militar na Argentina. O local não foi escolhido por acaso. Muitas pessoas foram arremessadas ao rio de aviões militares nos chamados voos da morte. Hoje, o Parque da Memória é um local de aprendizado. É um lugar para não esquecer e recordar todas as vítimas da ditadura. É importante estudar esse período para evitar que essas coisas voltem a acontecer, dizem Laura e Paula, duas alunas da sexta série de uma escola pública na Argentina. Ao todo, o muro tem 30 mil placas, mas muitas ainda estão em branco. Apenas 10 mil foram identificadas graças às denúncias dos parentes dos desaparecidos. A ideia é que o muro vá sendo atualizado e seja construído junto com a memória do povo argentino. Não esquecer é o lema dos argentinos em relação ao período que vai de 1976 a 1983, os 9 anos da ditadura militar. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas foram assassinadas. Recentemente, Jorge Videla, um dos militares que comandou o país, admitiu a morte de 7 a 8 mil pessoas. Muitas delas foram analisadas pela Comissão da Verdade na Argentina, instalada como primeiro ato do governo de Raúl Alfonsín. A comissão elencou denúncias sobre 8.700 desaparições. Com o correr do tempo, pôde identificar o funcionamento de 370 centros de detenção clandestinos e pudemos individualizar ao redor de 1.700 pessoas, entre militares, policiais e até médicos que participaram ativamente nesses episódios de repressão, explica Daniel Salvador, ex-secretário da CONADEP, como a comissão foi chamada. Um dos trabalhos mais notáveis se deu sobre a Escola da Armada da Marinha, onde funcionou um centro clandestino de repressão. Aqui, nesse edifício conhecido como Cassino, presos políticos que faziam trabalhos forçados no sótão conviviam com militares de alta patente. O sótão está a apenas um lance de escada do local onde eram alojados os oficiais da Marinha. Todo esse andar aqui era destinado à acomodação dos almirantes, de tal maneira que não é possível afirmar que o alto comando das Forças Armadas não soubesse o que estava acontecendo. Hoje, o prédio da Escola Armada é considerado uma prova viva nas ações que foram movidas contra os militares na Justiça. A historiadora Samantha Cassareto conta que o prédio foi modificado em 1979, pouco antes de uma visita de uma comissão de direitos humanos da OEA. A intenção era desmontar os testemunhos de que na Escola da Armada se praticava torturas e execuções. O que eles faziam era apagar as pegadas do aparato repressivo. Então, tudo aquilo que era chave nos testemunhos dos sobreviventes que haviam sido denunciados sobre esse lugar na Europa, uma escada, um elevador, foram apagados. Os militares levaram os desaparecidos daqui para uma ilha da Igreja Católica chamada O Silêncio e ali permaneceram até que a OEA se retirasse do país. Ela explica. Provas periciais mostraram que ali era de fato o lugar descrito pelos poucos sobreviventes da Escola da Armada. Muitos processos foram instalados. Até agora, mais de 500 pessoas, entre militares, policiais e colaboradores da ditadura, foram condenados. Uma das linhas de ação da Justiça foi a punição para pessoas que adotaram crianças que eram filhos de desaparecidos políticos. Crime denunciado desde o início do regime pelas avós da Praça de Maio. Graças ao trabalho das abuelas, como são chamadas, 105 netos de desaparecidos foram identificados. Nunca nos imaginamos que inclusive los bebés se los iban a quedar. Nunca imaginamos que os militares fossem ficar com os bebês, porque eu creio que se os nossos filhos cometeram algum delito, coisa que eu duvido, que delito poderia ter cometido um bebê recém-nascido? Pergunta a Rosa, vice-presidente da Associação das Avós. Depois de 21 anos de busca, ela conseguiu encontrar seu neto. A família que o abrigou, por saber que se tratava de uma criança filha de desaparecidos e que havia mentido para adotá-la, cumpriu 7 anos de prisão. Minha relação
Con mi nieto es una buena Minha relação com o relación. meu neto hoje é uma boa relação, que vai se construindo aos poucos. Mas eu continuo querendo saber o que aconteceu com a minha filha, diz Rosa, com a determinação de quem ainda não desistiu de investigar o passado. 4 años no es tanto. Memória que o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1980, Adolfo Pérez Esquivel, usa como argumento para se dirigir às Forças Armadas brasileiras. Hay que tener coraje para reconocer los errores cometidos. É preciso ter coragem para reconhecer os erros cometidos e coragem para poder superá-los, para poder ser parte integral do povo. Não creio que se possa construir nenhum projeto de país sem as Forças Armadas. As Forças Armadas têm que ter presença, mas tem que ser uma presença ativa, a serviço do povo, não em contrário dele. Eu creio que isso seria o melhor que poderiam fazer ao povo do Brasil, diz o Prêmio Nobel da Paz. Una presencia activa al servicio de su pueblo, no en contra de su pueblo.